Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus, vos abençoe. Quero relatar aos meus irmãos, todos os quantos vão ouvir e vão ver esse vídeo. Eu, da parte do Senhor, tenho um sonho para passar para a igreja de Cristo, para aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja. Como diz a palavra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, em versículo 16, que o Senhor voltará com voz de arcanjo. E nós estamos aguardando esse dia, porque esse dia está chegando. Meus irmãos, há algum tempo atrás o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho que o Senhor me deu, o Senhor me mostrava o arrebatamento da igreja. Deus me mostrou que eu estava com minhas mãos sujas de sangue. E naquele momento em que eu olhei para minhas mãos que estavam sujas de sangue, eu entrei em desespero e no local onde eu estava, dentro de um salão, eu saí correndo para fora para ver por que minhas mãos estavam sujas de sangue. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração que houve o arrebatamento e eu fiquei por causa de almas que eu não falei o evangelho. Então o Senhor estava requerendo o sangue das minhas mãos, de muitos que eu poderia ter pregado, mas eu não preguei. Que eu poderia ter falado e eu não falei. E nesta época eu andava muito triste porque eu tinha sofrido uma decepção muito grande no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas por sua misericórdia, Deus teve compaixão da minha alma e da minha vida e falou comigo. Deus me mostrava, irmãos, que quando eu saía daquele local com minhas mãos sujas de sangue, eu saí para fora naquele desespero, naquela angústia, porque eu tinha ficado no arrebatamento da igreja. E eu estava sabendo por que eu fiquei. Naquele momento eu olho para a igreja aonde cultuava o Senhor e eu vou correndo até a igreja. Quando eu chego naquele local, meus irmãos, ali já não era mais uma igreja. Ali eles tinham tomado conta e tinham feito da igreja algo que eles estavam ali jogando, se divertindo, bebendo. Era um lugar de diversão mundana. E naquele momento que eu cheguei, que eles me olharam na porta, eles disseram para mim, você é uma daquelas cristãs e por causa de vocês, o mundo está um caos. E eles começaram a me apedrejar. E eu comecei a correr e eles me apedrejando. E eu corria muito. Até que eu cheguei num local onde que era um templo muito grande. Era um templo muito grande, muito alto. E nesse templo, irmãos, muito grande, esse templo muito alto, eu entrei correndo porque eu senti, quando eu passei na frente, eu senti que lá tinha paz. Havia uma paz lá dentro. E como eu estava angustiada, eu entrei correndo para dentro daquele templo imenso, um templo muito lindo, muito grande. Mas eu vi um homem lá na frente, era um homem alto, de cor branca, bem alto. Ele não falava, ele só mexia com as mãos. E quando ele mexia com as mãos, ele transmitia paz. E aquele local estava repleto de pessoas porque queriam paz, porque lá fora estava um tormento. Naquele momento, irmãos, eu pensei, mas Jesus levou a igreja, este é o anticristo. E naquele momento que ele olhou para mim, que ele percebeu que eu percebi quem ele era, ele me olhou, quando ele ficou me olhando, irmãos, eu fiquei com medo dele, porque eu recém tinha sido apedrejada por causa que eu tinha ficado, e eles disseram que era por causa de nós, que o mundo estava naquele caos. E eu fiquei com medo daquele homem. Nesse momento eu olho para cima e eu enxergo muitos jornalistas. E o jornalista, um telefonando para o outro, um fazendo ligação para o outro e dizendo assim, aqui na minha nação sumiu um povo. E o outro telefonava para outra nação e dizia, aqui também sumiu um povo. E nesse momento eu escutava os canarinhos de Cristo cantando aquele hino, quando Cristo vir buscar a igreja para um lugar bem distante daqui. Aquele hino ficou na minha mente, cantava na minha mente. Eles não estavam lá cantando, mas aquele hino cantava na minha mente.
Naquele momento, irmãos, eu saí correndo para fora daquele lugar e saí no meio daquele lugar onde estava todo mundo correndo, todo mundo desesperado, aonde os prédios tinham caído, aonde as ruas estavam todas cheias de pedras. Irmãos, foi um caos total, carros estavam atravessados no meio da rua, era um caos total. E eu correndo, desesperada, angustiada, pedindo misericórdia para o Senhor, mas eu, na minha consciência, eu sabia que não tinha mais o que fazer, porque eu tinha ficado por causa da minha negligência. Naquele momento, irmãos, eu saí correndo no meio daqueles escombros para outro lado, quando eu me deparei com minhas 2 filhas. E naquele momento que eu me deparei com minhas 2 filhas, eu perguntei, Senhor, por que elas ficaram? E o Senhor falou comigo, porque tu não pregou a verdade para elas. Porque tu não falou, tu omitiu a verdade para as tuas filhas. E elas também não foram. Irmãos, o desespero que eu fiquei naquele momento de eu ter ficado e minhas filhas ter ficado por causa de mim. Foi triste. Foi uma angústia que quem ficar no arrebatamento da igreja vai sofrer. Não tem explicação a angústia de quem não der ouvido à voz do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está vindo. Ele está dando as últimas oportunidades para que você se arrependa, para que você se converta ao Senhor, para que você se apresse em fazer a obra do Senhor. Você que foi chamado para cantar, cante. Você que foi chamado para... Seja o trabalho que Deus te escolheu, faça com amor e te apresse para fazer. Porque Jesus está voltando e Ele está mostrando para muitos dos seus fiéis que Ele está às portas. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa de algo que entristeceu o teu coração, corra para os caminhos do Senhor. Enquanto é dia, enquanto ainda é tempo de você voltar. Você que está cocheando em 2 pensamentos, eu quero dizer para você, o tempo é agora, o tempo é hoje. Rabassura baixai. Não espere chegar aquele dia para você pedir socorro. Não espere chegar aquele dia para você pedir misericórdia. O tempo é agora, o tempo é hoje. Eu quero deixar esta alerta para você que parou de fazer a obra porque foi perseguido, porque não aceitaram o teu ministério. Irmão, é você que vai dar conta de você para Deus. Não é o teu pastor, não é aquela pessoa que está ali com você todos os dias. É você que vai dar conta de você a Deus e dos teus, que está sobre os teus, sobre o teu comando. Então eu digo para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e resplandece, porque aí vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E o Senhor vai fazer resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Eu deixo este sonho de alerta para a tua vida. A Bíblia diz que o espiritual é discernido pelo Espírito. Você que tem o Espírito Santo saberá o que eu estou falando é de Deus. E você vai correr para os caminhos do Senhor, você vai correr a fazer a obra do Senhor. Deus os abençoe e que você consiga se levantar, que você consiga tirar do teu coração a mágoa, porque muitos vão ficar por causa da mágoa. Em nome de Jesus, te levanta, porque o tempo é chegado. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos que, de uma forma ou de outra, vão ouvir e ver este vídeo. Eu quero trazer da parte de Deus algo que Ele me mostrou há alguns meses atrás. E guardei no meu coração, porque nós soubemos que é a última hora e Jesus está voltando. E o Senhor está preparando os seus para o arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Coríntios 2:14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura.
Mas para nós que acreditamos no poder do nome de Jesus, cremos que Ele fala da maneira que Ele quer e da forma em que Ele quer, porque Ele é Deus. Estava eu num momento um pouco difícil no meu ministério, pois sou pastora, sou missionária na Europa. O Senhor tem me enviado para cá, já estou aqui há alguns anos. E aqui os irmãos sabem que é bem difícil, bem mais difícil, né, do que o nosso país de origem, que é o Brasil, para fazer a obra do Senhor. E chegou um certo momento em que eu disse, eu não vou me aprofundar tanto, porque o Senhor me usa na área de libertação, e aqui o povo não tem o hábito de ver trabalhos de libertação. Então eu me apostatei um pouco do meu trabalho. E o Senhor, certa noite, me deu um sonho. E nesse sonho o Senhor me mostrava, eu estava saindo de um local, na minha vista, no meu ver, naquele momento que eu olhei para trás, eu saía de um lugar fechado, muito escuro, como se fosse um parque muito grande, só para vocês entenderem. Mas ele era muito escuro, e eu saí correndo daquele local, e quando eu saio correndo numa estrada, que eu olho, estava tudo escuro, mais escuro que lá onde eu estava. Tudo escuro, tudo sem ar, sem vida, as árvores não se mexiam. Foi um momento de terror. E eu me olho, eu me vejo como se eu estivesse amarrada em uma árvore. Como se o tronco daquela árvore cresceu todo ao redor de mim e eu não tinha força para me mover. Eu apenas movia a minha cabeça. Naquele momento de angústia, de escuridão, de treva, eu olhei para o céu e pedi misericórdia para o Senhor. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. O que está acontecendo? E quando eu ergui minha cabeça para o céu e pedi misericórdia para o Senhor falou ao meu coração, Margarete, foi o arrebatamento e tu ficou. E eu comecei a gritar, Senhor, por que eu fiquei? Se eu não me desviei da tua palavra, se eu não me desviei do evangelho, eu continuo te adorando, por que eu fiquei? E o Senhor falou comigo, porque eu não tinha feito a obra como Ele tinha mandado eu fazer, por isso eu fiquei. Irmãos, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que ouviram falar do arrebatamento da igreja e não se prepararam, vai ser triste. Vai ser triste a angústia, a dor, o grito de socorro e não vai mais adiantar. Naquele momento eu olhei para o céu e disse, tem misericórdia de mim. Me dá mais uma oportunidade. Me dá só mais uma oportunidade para mim fazer a tua obra. Para mim fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Naquele momento, Ele disse para mim, Margarete, falta 2 segundos para o arrebatamento, corre. E Ele me tirou daquele local que eu estava agarrada, daquele tronco de árvore que cresceu todo ao redor de mim. Ele me tirou dali. Ele me disse, vai. Naquele momento, eu comecei a voar, cheia do Espírito de Deus. Eu flutuava porque eu estava tomada pela glória do Senhor, porque Ele tinha me dado mais uma oportunidade para que eu pudesse pregar o Evangelho, para que eu pudesse ganhar almas para Ele. Naquele momento de alegria, naquele momento em que Ele me deu mais uma oportunidade, eu comecei a voar e eu comecei a passar de cidade em cidade. Eu flutuava a uma altura da terra e eu olhava para baixo e eu via bares, eu passava por bares e quando eu olhava para aqueles bares,
eu via demônios sentado com eles nos bares, sentado, conversando. Eu estava ali junto com eles. E eu chegava até a frente, gritava e dizia: vocês não estão vendo? Vocês não estão enxergando que o inimigo das vossas almas está com vocês, está junto com vocês? Naquele momento, aqueles espíritos me viam e vinham todos para me pegar, para avançar em mim. E eu voava. E eu ia voando. Dali um pouco eu passei novamente por um grupo de pessoas, todas indo em uma direção só, num caminho escuro, muito escuro. Naquele momento eu vejo eles acompanhados por muitos espíritos malignos que estavam junto com eles. E eu queria avisá-los. Eu chegava perto deles e eu dizia: vocês têm que ver, vocês precisam abrir os olhos espirituais de vocês, pois o inimigo das vossas almas está junto com vocês, estão levando ao abismo. Naquele momento, novamente eu via que aqueles espíritos maus voavam até mim para me matar. E o Espírito Santo me levava a uma altura onde eles não conseguiam chegar. E isso foi uma longa distância. Eu passando de cidade em cidade, o Senhor me mostrando, se repetindo a mesma coisa, o mesmo sonho. Aqueles espíritos com as pessoas, sentado como se nada houvesse, ninguém via. Tudo era natural, tudo era normal. Mas eu conseguia ver. Quando eu me deparo com um outro local onde que todos iam entrando, e na porta daquele local tinha um homem de branco. Ele, como se ele transmitisse paz, e ele chamava aquelas pessoas para entrarem ali. E eu pensei, eu vou entrar também. Quando eu me deparei perto, como o Espírito Santo estava me levando numa elevação muito alta do chão, que eu parei em cima, por cima daquele local onde estava aquele homem, estava entrando muitas pessoas por ali, sendo enganadas por aqueles demônios, por aqueles espíritos. E eu gritava para que eles ouvissem que eu queria ajudá-los, que eu queria mostrar que o caminho que eles estavam era o caminho que estava levando à morte. E que aquele homem estava enganando eles. E eles todos estavam entrando naquele local. Era um local de livre acesso para quem quisesse entrar. Mas era um local que quando eles entravam para dentro já era escuro. Mas eles não percebiam. Naquele momento eu gritava, eu chorava para que eles me ouvissem. Mas ninguém me dava ouvido. Naquele momento eu paro, eu não tinha mais o que fazer porque eles não me ouviam. E eu vou até um outro homem em que estava trabalhando. Eu não vou dizer o nome deste homem por ética, mas é uma pessoa bem conhecida. E este homem estava lá trabalhando e o Senhor me disse para mim, ele não está enxergando, ele se diz ser um homem de Deus, ele não está enxergando que dentro dele e junto com ele há um espírito muito mau. Naquele momento eu olhei para ele e eu disse, você quer ser liberto? Ele não gostou, ele disse que ele já era liberto. Eu disse, não, você não é liberto. Você precisa se converter ao Senhor, você precisa de Jesus. Mas ele não me deu ouvido. Ele não quis ouvir-me. E ainda ele se levantou contra mim, dizendo que não era verdade que eu estava falando. E o meu coração partiu de dor de ver aquelas pessoas indo ao abismo, de ver aquele homem que se diz crente junto com o inimigo das suas almas, junto com ele ali, o inimigo das nossas almas, junto com ele, fazendo a morada com ele dentro da casa dele. Ele não via nada, porque ele estava cego espiritual. Quando eu me despertei daquele sonho, eu caí de joelho e comecei a orar. E pedi ao Senhor, e agradeci ao Senhor em primeiro lugar, por apenas ser um sonho. E por Ele me dar mais uma oportunidade de eu poder ganhar almas para o seu reino.
Quero novamente enfatizar aqui, ao meu ver, estava tudo bem na presença do Senhor. Ao meu ver, estava tudo ok, porque eu apenas não queria orar por libertação, porque eles não têm costume aqui. Mas o Senhor, quando Ele nos leva para um lugar, Ele nos leva para fazer a diferença. Soubemos que virá luta, perseguição. Nós soubemos disso. Mas também nós soubemos que o Espírito Santo está conosco. Deixo este vídeo de alerta para você que parou de fazer a obra. Para você que disse, eu vou parar um pouco. E venho dizer para você, Jesus está voltando. Ele disse para mim, corre, falta 2 segundos para o arrebatamento da igreja. Eu estou te dando mais uma oportunidade, corre. Eu quero dizer para você também, te desperta, tu que dormes. Acorda. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está aí. Quero dizer para você, se coloque nas mãos do Senhor. Não importa a circunstância. Tenha certeza que Ele está contigo. Ele não te abandona. Ele estará contigo todos os momentos. Muitos não vão acreditar no que você vai falar, mas não importa. O importante é que você está sendo uma testemunha viva do Senhor, aonde Ele te colocou. Ali você vai brilhar como luz, vai resplandecer nas trevas. E saberão um dia que por ali passou um profeta de Deus. Deixo esta palavra para vocês e digo, se preparem, Jesus está voltando. Digo para vocês que se afastaram dos caminhos do Senhor, voltem enquanto é tempo, antes que a noite venha, a qual você não pode mais fazer nada. O tempo é hoje, o tempo é agora. Levanta tu que dormes, e Cristo vai te resplandecer. Aleluia. Deus os abençoe. Eu senti de passar esse sonho, porque marcou muito no meu ministério. E com certeza Deus vai falar com você também. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos que vão ouvir e guardem no vosso coração como ouro precioso. Porque muito em breve nós estaremos todos juntos na glória com o Senhor.